Oi, pessoal, então boa tarde novamente, né? Hoje estamos aqui do Fast Commerce, eu, Patrícia e o Felipe. O Felipe aqui modera no chat, né? E o Ricardo e o Wagner do Moip já chegaram aqui, como vocês podem ver aí na fotinho que a gente tirou. Só relembrando, pessoal, a gente não liga o vídeo, tá? Só para não comprometer a performance do webinar com ninguém. E antes de começar, eu vou jogar a pesquisa aqui do áudio para vocês responderem, para ver se todo mundo está ouvindo claramente, se está cortando, como é que vocês estão ouvindo aí a gente, tá bom? Então, voltando aí para quem nunca participou, né? Então, vocês acompanham os slides da palestra junto com o áudio. Pelo que a gente está vendo aqui no resultado da pesquisa, daqui a pouco a gente compartilha com vocês, a maioria está ouvindo claramente, mas durante a apresentação, se vocês tiverem qualquer problema com o áudio, pode jogar no chat que qualquer coisa a gente volta a fazer essa pergunta, tá bom? Então, só relembrando também, a gente grava a apresentação. Quem está na palestra pode ficar tranquilo que vai receber na próxima semana por e-mail. Se não, também pode acessar lá no nosso blog e compartilhar com os amigos. Daqui a pouquinho a gente coloca aí o link do blog para vocês também. Faltam algumas pessoas responderem, mas como 47% já sinalizou aqui que está ouvindo claramente, a gente vai prosseguir aqui com o webinar, tá bom, pessoal? Bom, o tema de hoje é super importante, né, para quem tem loja virtual, quem está se planejando aí para ter uma loja virtual, e a gente vai falar um pouquinho sobre conversão, né? E o nosso convidado dessa semana é o Ricardo e o Wagner do Moip, que eles vão compartilhar aqui um pouco da experiência deles aí no mercado de e-commerce com vocês. Então, queria agradecer mais uma vez a parceria com o Moip, a presença do Ricardo e do Wagner, e boa palestra. Olá a todos, eu queria agradecer a Fast Commerce, né, por abrir esse canal para a gente falar desse tema que para a gente é extremamente importante. Eu estou com o Wagner aqui do meu lado, dá um oi aqui, Wagner. Boa tarde, pessoal. Eu sou o cara gordo da blusa quadriculada, o Wagner é o cara feio que está sorrindo. Bom, então, como converter é importante, vamos começar, né? A palestra, ela não chama conversão, ela chama conversão, porque conversão é o que mais importa. Mas antes, assim, quem sou eu para falar de conversão? Vou falar um pouco de mim, porque na verdade é o que vai ser o tema da palestra. Eu comecei minha vida aqui trabalhando com usabilidade, experiência do usuário, numa empresa inglesa que chamava Fios. Então, eu fazia estudos de usabilidade em sites tipo americanas.com, Submarino, etc., para melhorar o tráfego do usuário dentro dessas lojas e aumentar, né, claro, as vendas que eles tinham. Depois, eu liderei um aplicativo de venda pelo Facebook, que chamava Like Store, e liderando esse desenvolvimento, eu tive que enfrentar uma série de dilemas relacionados à conversão, que foram extremamente importantes. Então, como fazer o melhor checkout para as vendas rolarem, como as pessoas acham seus produtos da forma mais fácil. E hoje, eu sou gerente do Moip, especificamente eu trabalho com a parte de parcerias e grandes contas, né? Por que eu estou falando de conversão? Bom, de uns tempos para cá, eu vi que o mercado está passando por uma mudança muito forte, que eu chamo isso de polarização. O primeiro ponto dessa polarização é o seguinte: a gente vê que grandes e-commerces, igual Amazon, igual Submarino, igual Walmart, igual Now.com, estão ficando cada vez maiores e estão se consolidando como grandes players de mercado, assim, de uma forma absurda. Por outro lado, eu vejo uma série de marketplaces, por exemplo, o Elo7, o próprio Mercado Livre, que estão absorvendo toda a demanda do pequeno lojista e estão abrigando esses pequenos lojistas para que eles sobrevivam também dentro do ambiente da internet. O que isso tem igual, assim, grandes e-commerces e grandes marketplaces? Que esses caras, essas grandes organizações, elas compram mídia no valor muito alto, de forma que levar o cliente para a sua loja, se você não tiver dentro de um marketplace, ou se você não ser dono de um grande e-commerce, fica cada vez mais caro e mais difícil. Então, é extremamente importante aproveitar que
você já está adquirindo, quem está entrando no seu site, na sua loja, e converter e transformar em cliente. Eu até estou falando aqui, assim, até um ponto meio... Eu falo, converta ou morra. Porque é exatamente o que está acontecendo hoje. Ou você é muito pequeno, ou você é absurdamente grande. E se você é médio, você tem que ser muito bom. Entendeu? Não basta ser só bom. Bom, quanto de conversão é importante hoje, ou quanto que seria uma conversão ideal? Tem um standard aqui no Brasil que fala que de 1 a 2% é um nível bacana. É engraçado que eu, assim, em algumas lojas que eu já acompanhei, eu cheguei a ter 8% de conversão, mas são casos mais raros. Né? Tem um standard mais forte que diz que 1,7% é o tamanho ideal. Agora eu acredito que conversão é igual latinha de Coca-Cola. Assim, quanto mais, melhor. Então, se você tem 0,5, você tem que melhorar. Se você tem 1, tem que melhorar. Se você tem 2, você tem que melhorar. E assim, você nunca pode parar. Igual eu falei, eu cheguei a ter lojas com 8,5 de conversão medida através de uma ferramenta que eu uso que chama Kissmetrics. Então, eu considero que tudo que você pode fazer para aumentar a conversão, você deve fazer e você não deve deixar para depois. Então, é um ponto importante, porque a gente toca o dia a dia dos nossos e-commerce. Assim, às vezes a gente relaxa, deixa para lá algumas coisas que a gente poderia melhorar. E eu acredito que a grande mensagem assim, desse webinar é que você não deve deixar nada para depois. Tudo que você pode fazer deve ser feito. Bom, para falar de conversão e como a gente pode melhorar, eu acho que a gente deve entender a experiência online. E eu entendo a experiência online como uma pirâmide, que é formada por uma série de fatores. O primeiro fator que eu enxergo, e eu vejo isso como uma base de pirâmide, é a própria estrutura da sua loja online. Então, é a forma que a loja online está estruturada no sentido de estrutura de informação mesmo. Então, onde os produtos ficam, como que o menu principal é apresentado, onde que os principais itens a serem vendidos são localizados, etc. Logo após essa parte de arquitetura de informação, eu acho assim, é muito difícil ver onde que começa uma e onde que termina a outra, é a usabilidade. Usabilidade é uma questão mais tática, mas ela vai se referir muito mais a como que o usuário final vai utilizar a sua loja. Então, se ele vai entender bem os itens, se ele vai chegar corretamente nos produtos que ele procura, se após encontrar os produtos ele vai conseguir fazer o fechamento, o checkout, etc. Então, eu vejo esses dois itens juntos como uma base de pirâmide, muitas vezes, por ser um assunto muito técnico, ele é meio relegado. É legal também vocês verem como que eu sou hábil em usar o mouse, né? Isso aqui era para ser um círculo, né? Mas vamos lá, eu acredito que vocês são magnânimos e vão me perdoar por causa disso. O terceiro ponto que eu vejo, né, isso aqui é a base da pirâmide, a base não, mas a ponta da pirâmide, são táticas específicas de venda e de recuperação de venda. É interessante que isso passa muito perto de usabilidade e experiência do usuário também, mas são táticas, são ações que você pode tomar. Na verdade, eu vejo isso tudo como um conjunto de coisas que funciona aqui no funil de conversão, onde aqui você adquire, e isso aqui é cada vez mais difícil, depois que o cliente entra na sua loja, ele considera, avalia e compra. Se você tomar a experiência online, você tem uma gerência em cima da consideração, da avaliação e da compra. E aí que esses índices de usabilidade e de ações específicas se misturam, porque a usabilidade está em tudo. Então, se o cara enxerga corretamente onde está o produto, né, a loja tem uma navegação legal, tem uma taxonomia legal, se ele consegue fazer o fechamento de checkout, também tem uma questão de navegação e taxonomia importante. Ao mesmo tempo que, se você tem coisas legais, ações legais de recuperação de compra, por exemplo, se você tem um carrinho de compras resiliente, se você tem um e-mail de recuperação, isso vai atuar também. E esses dois índices, né, essas duas colunas de índices combinadas vão gerar conversão. Bom, como que você vai avaliar isso no seu dia a dia? Porque, por exemplo, vocês não são técnicos em usabilidade, não são técnicos de experiência do usuário. Como fazer isso e trazer para a vida prática? Eu tenho um organograma aqui que eu uso assim, que eu aprendi isso quando eu tinha 20 anos de idade, e pois tem bastante tempo. E para mim é importante até hoje, cara, porque é uma coisa que simplifica. Assim.
A primeira coisa é que você tem que se colocar na posição do usuário. Então, esse aqui é o usuário, esse aqui é a cabeça do usuário, esse aqui é o corpo, aqui são as perninhas, e aqui é um bracinho segurando o mouse. A primeira coisa é o esforço percebido do usuário ao usar ou navegar numa loja. A segunda é o tempo percebido. E o terceiro vetor é a recompensa, que eu não acho mais importante. Esses dois aqui são mais importantes. Entendeu? Então, tudo que o cara vai usar, você pensa assim, quanto ele imagina de esforço que vai ter e quanto tempo ele vai gastar. Um exemplo muito bom disso é a compra via celular. Se você tem uma loja que funciona pelo celular, que é otimizada, que é rápida, que o cara consegue encontrar rapidamente o produto dele, esse tempo percebido aqui está aceitável. Se o negócio é enrolado, é justamente o contrário, isso não está aceitável. Então, a partir do momento que você tem esses drivers aqui, você pode traçar um cubo e analisar cada item da sua loja. Então, por exemplo, uma experiência ruim, que não vai converter, que muito provavelmente você vai ter uma conversão baixíssima, é uma experiência de alto esforço, alto tempo percebido e baixa recompensa. Então, o cara quer comprar uma coisa que nem é tão importante para ele, e ele tem que fazer uma super navegação de 3 níveis diferentes, e depois ele tem que ir para um checkout, preencher um formulário de não sei quantas coisas, fazer um cadastro, aí depois colocar um cartão de crédito dele. Putz, experiência pobre. Esqueça isso. Sai fora disso. Agora, existe uma experiência média, que acho que é uma coisa que a gente vê muito em uma série de e-commerces diferentes, entendeu? Onde a pessoa se esforça muito, a pessoa gasta muito tempo, mas ela tem uma recompensa. Então, por exemplo, ela precisa de muito esforço para chegar no checkout, mas depois que ela chega no checkout, o checkout roda rápido. É um exemplo. Então, você tem uma busca boa, a pessoa acha o produto, mas na hora de comprar ela tem uma dificuldade. O ideal é a gente chegar na experiência ótima, onde a recompensa, ou seja, o que a pessoa quer, ela é máxima e com o mínimo esforço e o mínimo tempo percebido. Isso envolve uma navegação objetiva, uma facilidade muito grande de encontrar produto, um checkout que não entenda que o cliente final é um inimigo, mas que seja para endereçar o cliente final no final da venda, uma política de frete que seja amigável, que o cara não precisa simular comprar com PAC, comprar com SEDEX, comprar com não sei o que para depois comprar, que de repente seja frete grátis. Então, isso tudo redunda numa recompensa grande em baixo esforço e baixo tempo percebido. Isso é muito importante. Então, logicamente, você não vai ter uma loja à prova de balas que vai funcionar de qualquer forma. Mas é sempre interessante usar esse desenho como uma forma de você fazer uma avaliação interna da sua loja, de falar assim, pô, será que está funcionando dessa forma? Será que o cara vai entender que a recompensa é boa? Será que o tempo percebido do cliente para esse produto, para a compra desse produto, está adequado? Etc. Então fica aí assim, já uma sugestão em termos de avaliação de usabilidade e experiência do usuário de uma forma mais prática. Quando a gente fala de usabilidade, eu queria dar alguns exemplos também, assim, antes da gente entrar numa parte mais de dicas, mas assim, aqui eu vejo que são interessantes. A primeira delas é uma loja americana e californiana, que eu achei extremamente interessante, eu queria dar um exemplo de navegação. Ela chama Black Milk, né? Eu coloquei ali atrás a URL dela, depois a gente pode passar a URL. Muito obrigado, Patrícia. E o que eu acho bacana, cara? Você tem que, até assim, o primeiro olhar que você tem na sua loja, você fala, nossa, essa loja desperdiça bastante espaço com banner na primeira dobra. Ok. Só que ela tem uma política de navegação que eu entendo que é extremamente relevante. Porque esse cabeçalho aqui é fixo, né? Então, à medida que você move isso aqui, né? Por exemplo, você está olhando um produto, alguma outra coisa aqui, isso aqui fica parado. Você vira, pô, mas é simples demais. Sim, é simples demais. E quem diz que coisas simples não resolvem? É exatamente isso. Aqui é um exemplo prático, assim. Né? Você está aqui, onde quer que você esteja, este menu aqui navegacional, ele está funcionando. E tem um outro ponto. Ele está em inglês, mas
ele está bem objetivo em relação aos produtos que ele está vendendo. E outra coisa, os principais produtos aqui, principais segmentos de produtos, são até colocados apartados. Então, onde quer que você esteja no site, você pode chegar, clicar e ir para onde você quer. Além disso, tem uma área de conteúdo que eu considero assim, conteúdo de apoio interessante aqui. Então, About, Newsino, Blog, Search, né, você vê a importância do Search. Eu até, assim, dentro de uma avaliação mais crítica, eu falaria que o Search podia ser um pouco maior e um pouco mais destacado nessa loja. Mas, de uma maneira geral, essa disposição navegacional é extremamente importante. Achei muito interessante esse colocar como exemplo. Um último ponto, até aqui no Brasil as pessoas não ligam muito para isso, mas eu ligo. Até mesmo porque eu sou míope e tenho astigmatismo. Mas é com o contraste das letras com fundo. Então, assim, é preto com branco, né? E aqui você vê popular, você vê claramente. Então, por exemplo, eu tenho 2 graus de miopia, se eu tivesse óculos eu vou entender. Se sua mãe, que tem aí 70 anos de idade, for usar, ela vai enxergar e vai entender. Entendeu? Então, assim, quando a gente está pensando em loja, a gente tende muito a pensar que a pessoa vai ter uma cidade, por exemplo, a gente tem 25 a 35 anos, realmente, assim, a maior parte das pessoas tem a cidade, sim, mas a gente teve uma mudança econômica no país, onde as pessoas mais velhas estão usando mais internet, muitas vezes internet através do celular, e elas precisam de um conteúdo de acessibilidade que, se você tiver, você vai ganhar uma camada de vantagem em relação aos concorrentes. Então, pensem nisso e depois, se vocês quiserem conversar, estou à disposição. Outra coisa, isso aqui não é nem jabá, não, eu coloquei um site brasileiro, mas é porque eu achei a taxonomia deles muito bom, que é a Netshoes. Por quê? Cara, muito tempo atrás eu fui fazer um trabalho para uma telecom e tinha assim, serviços de voz no menu navegacional aqui. Serviço de voz, ninguém entendia, ninguém clicava, etc, etc, etc. E eram simplesmente planos de telefone. Então eu virei para eles e falei o seguinte, pô, em vez de colocar serviço de voz, fala assim, telefone. Aí o cara colocou telefone e isso aumentou em 107% o nível de tráfego na área. Então, a taxonomia ela tem que ser simples, qualquer pessoa, qualquer criança tem que ler. E isso, eles foram muito felizes, é lógico, eles precisam disso para viver, né? Eles têm que dar retorno para os acionistas deles. Então, aqui, homens, mulheres, crianças, roupas. Acho que a única coisa que eu posso dar pau aqui é outlet, que nem todo mundo entende que seja outlet. Aqui em São Paulo, entende, mas em alguns lugares, por exemplo, na minha cidade, eu acredito que não se entenda tão facilmente. E aí, dentro dessas abas navegacionais, está aqui, artes marciais. Então, calçados. Então, você vê assim, pô, é de uma simplicidade absurda, e de uma clareza absurda, e de uma objetividade absurda. Então, a taxonomia tem que ser extremamente importante. Tem que ser dessa forma, tem que ser simples, clara e... Desculpa a expressão, mas até um macaco tem que entender. Entendeu? O outro ponto que eu queria colocar, assim, dando exemplos assim, de usabilidade, especificamente, é até de um concorrente nosso de fora do país, né, europeu, que é o Stripe. Mas eles têm um checkout muito legal, que é o seguinte, você clica aqui, esse é um exemplo de checkout deles, mas eu achei muito funcional. Aqui tem uma blusa, $10, você clica aqui, vai lá, escolhe, aí ele pula aqui para Shop Bag e já abre o checkout com pouquíssimos campos e sem ter aquela chatice de se registrar. Então, assim, cara, mais funcional que isso, impossível. Eu acho que, assim, se eu tivesse criado esse checkout, eu estaria rindo, igual esse cara aqui, assim. Estaria todo feliz, cara. Porque, assim, extremamente funcional. Então, vai um exemplo de objetividade de checkout. Depois eu vou falar especificamente disso. Mas, assim, eu queria tangibilizar alguns itens de usabilidade que eu vejo que são importantes. Por cima disso, a gente tem uma série de boas práticas quando a gente assume o funil de conversão, de consideração, avaliação e compra, que eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro delas, assim, eu acho que até é importante, que é a necessidade de qualidade de imagens. Essa loja chama Regina Mins, que eu não tenho a URL dela aqui, mas é uma loja de artigos de lã. Então eles precisam, né, esse lojista, até a loja não é muito legal, tá? Eu tenho que confessar, mas as fotos e o tipo de artigo é bem interessante.
né? E é um desafio você vender coisa de lã na internet, né? E até um ticket médio muito alto, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é o cuidado em mostrar os detalhes do produto. Então, eu achei extremamente interessante isso. E assim, é até interessante, porque eu, enquanto lojista, tenho uma loja de produtos para crianças e eu sou mó porco com as minhas imagens. Assim, eu tiro foto do meu celular em casa, porque eu trabalho muito, não tenho muito tempo, e subo lá de qualquer jeito. E assim, minha mensagem é: crie vergonha na cara e faça boas fotos. E fotos aqui, por exemplo, essa foto tem até uma noção de profundidade, tem um fundo preto, o produto é amarelo, eles destacam a linha branca de lã. Então, assim, é muito relevante. Acompanhando isso, eu vejo que quanto mais detalhe um produto tem, maior a chance dele ser comprado. Isso aqui é uma loja americana, chama bestmadeco.com. Isso aqui é um machado, logicamente, assim, normalmente as pessoas aqui no Brasil compram machados para matar as esposas ou para tentar derrubar árvores perto da cantareira. Mas assim, lá nos Estados Unidos as pessoas gostam disso. E um ponto que eu achei interessante é a diversidade de detalhes que foi abordada nessas fotos. Primeira coisa aqui é a visão do material. A segunda coisa é um gadget que vem com o machado, que é a parte de segurança dele, de couro. Isso aqui para colecionador é ouro. A terceira parte é a gravação da marca do lado do machado, né? A quarta parte é a noção de tamanho, como que ele se comporta em real, como ele entrega, e até os detalhes aqui né, do cabo dele, de cores, etc. Então isso aqui é uma coisa, acho que até para colecionador, assim. Mas o que eu vejo aqui, se você consegue detalhar e mostrar de uma forma interessante o produto, a chance de conversão é muito grande. Então, fica isso como exemplo. Depois eu vou até falar um pouco mais de outras coisas que a Bestmate utiliza, mas fica essa primeira visão. Outra coisa que eu vejo que é muito importante, é uma coisa que dá para fazer muito bem aqui no Brasil, é demonstrar uma situação real de uso. Por exemplo, isso aqui também é outro artigo de lã da Regina Minsk, que você vê ela dentro do ambiente e dentro de um contexto. Né? Aqui eu vou entrar mais claramente, trazer até mais para o mundo real, essa loja, uma loja de blusas assim, descoladas, igual a gente tem assim, muito aqui no Brasil, e aqui é uma foto, né, mostrando o uso real da blusa. Até tem uma menina bonita, né, aqui no meio da rua, toda descoladona, usando. Por exemplo, aqui depois a gente tem um cara feioso, só para não falar que eu estou colocando gente bonita, mas qual que é o ponto legal? É que ele mostra uma série de situações de utilização de uso da blusa de uma forma normal, né, de uma forma descolada, né, até o cara tem tatuagens, então isso conversa com o público final, o tipo de cabelo dele. Então isso é muito interessante. Às vezes a gente tende, né, eu já fiz muito isso, pega o produto, coloca em cima de uma mesa branca e tira uma foto. E, pô, legal, você resolveu o seu problema, você vai subir o produto, né, vai colocar lá na loja sem problemas, mas se você conseguir trabalhar o real, até com as imperfeições que a gente tem no dia a dia, isso é muito interessante. Outras coisas assim, que eu achei legal, especificamente nessa loja, é o fato do checkout ser bem fácil, né, de se chegar. Então você tem aqui a loja toda branquinha, botão amarelo aqui, quantidade, plau, descrição. Eu tenho umas questões específicas em relação à descrição de produtos, mas assim, bem bacana. Então assim, é legal de ter essa loja. Depois até eu tenho o nome dela, acho que é alguma coisa, como referência, né, que é Swarthloving. Né? E aqui eu trago uma outra questão em relação a essa loja, né, a Swarthloving, que é a questão da busca. Cara, eu, quando tinha loja, quando trabalhava com aplicativo ou plataforma, eu tentava usar uma busca o mais amigável possível. Então, por exemplo, a pessoa escreve errado, dá o produto, a pessoa escreve qualquer coisa, dá o produto, e eu vejo que isso evoluiu um pouco no sentido de mostrar a imagem, principalmente quando a gente fala de busca mobile. Então, se você não tem isso, seria muito legal ter, ou então pressionar a sua plataforma para desenvolver, se ela não desenvolveu, alguma coisa assim, sem querer ser chato. A Fast Commerce tem? Yes! A Fast Commerce tem isso, então assim, vem para cá quente e use. Mas assim, a tangibilização,
né? E o fato de você ver o produto, até mesmo pequeno, principalmente no mobile, é muito importante. Bom, né, uma das últimas dicas aqui seria vídeo, né? Eu coloquei até, voltei para o Best Made, falei de algumas coisas, mas a primeira coisa que eu queria falar é de um bazar, né, online que chama Enjoei, que não tem vídeo, para você ver que você pode resolver as coisas mesmo sem vídeo. Que é o seguinte, aqui você vai clicando e vai rodando 360 o produto. Então, se você não tem vídeo e você não consegue colocar um link de YouTube, pelo menos faz umas fotos rodando o produto para o usuário final, né, para o seu cliente, poder enxergar o produto como um todo. Isso aumenta a conversão. É interessante que a Best Made, isso aí é até legal, ela tem uma página só de vídeo, sem vender. Então, por exemplo, se você vai lá, produtos, e tem vídeo, mostrando utilização, mostrando detalhes, etc. Então, assim, se você tiver possibilidade de criar uma aba na loja só de vídeos, você pode. Se não, você pode colocar um vídeo na descrição do produto. Eu acho isso extremamente importante. Outra coisa que eu acho muito importante, esse cara aqui foi um lojista meu, até meio pesado, que é o Rados Porão, né, sem trocadilhos, né, porque um gordo é gordo. Assim, é interessante que sua loja dê um recado assim, a quem ela serve, quem ela é, etc. Por exemplo, esses caras são punks, eles conversam com o público punk, outras pessoas que gostam, por exemplo, de pagode, etc., não vão falar com eles, não vão comprar na loja. Então ele colocou o título da loja assim, loja. Mas assim, ele conversa com quem tem interesse nisso. E eu vejo várias lojas aí no mercado com essa visão. Por exemplo, eu vi uma loja, esqueci o nome dela, de lingerie de mulher, assim, eu achei muito legal, que já vem na frente, assim, uma mulher toda tatuada de lingerie. Então, assim, tente, hoje no mercado, se você for frio, a sua chance de converter é muito pequena. Você tem que mostrar para o seu prospect, né, para o seu cliente, que você é uma pessoa, que você é um ser humano e você tem valores atrás dessa loja. Se você conseguir mostrar isso de alguma forma, você vai ter mais chance de converter. Né? Porque ser frio, deixa a Netshoes ser fria, deixa a Amazon ser fria, deixa o Submarino ser frio. Você tem que ser quente, você tem que ser pessoal. Se você é médio, se você é pequeno, você tem que sair para esse lado. Senão você não vai sobreviver. Passando da parte de consideração indo para avaliação, eu entendo que essa parte, né, no funil de venda é uma parte muito mais de empurrar o cliente e passar rápido para o final do processo de venda. Então, quanto menos fricção, quanto menos quebra-mola nessa parte você colocar na sua loja, melhor. E aí, assim, o primeiro ponto que eu vejo é oferecer frete grátis. Eu sei que isso é muito difícil. Assim, eu mesmo, enquanto eu tive várias lojas, eu não conseguia oferecer frete grátis, mas tente. Eu tive um lojista que vendia coisa da China, até muito legal essa coisa assim, vender coisa da China eu acho meio feio, mas assim, ele oferecia frete grátis, e ele vendia igual um louco. E tem uma pesquisa que diz, quem oferece frete grátis tem 30% a mais de conversão do que quem não oferece. Às vezes você vira assim, eu dou um desconto, eu ofereço frete menor a partir do valor XYZ, mas assim, se você conseguir oferecer frete grátis, isso vai ser muito bom para você e para o seu processo de venda. O próximo ponto que eu coloco assim, é fornecer info de detalhes. E eu volto na Best Made porque eles colocam um nível de informação extremamente detalhado. Eu entendo que você não precisa fazer um negócio extremamente detalhado assim, a esse ponto. Eu entendo que você tem que fazer da seguinte forma. Faz um resumo das principais perguntas que seu cliente teria. Então, tipo assim, quanto que é? Não, quer dizer, quanto que é já está escrito, mas como que faz, como funciona, dura quanto, etc. O segundo ponto, está acabando. O segundo ponto que eu vejo é fazer uma descrição detalhada para quem quiser ter essa descrição detalhada. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que precisa de um pouco mais de confiança para comprar, principalmente o usuário mais novo. Então, se você puder gerar conteúdos de segurança para esse usuário, então, cara, o produto é assim, assim, assado mesmo, detalhadamente.
A política de devolução é essa, a loja é assim, foi criada para isso. Então, conteúdos mesmo de detalhamento que mostram que existe uma loja, que existem pessoas atrás da loja, que o produto existe e tem uma série de especificações, isso vai aumentar a sua chance de trazer e de converter usuários mais novos de uma forma assim, muito grande. Alinhado com isso, uma coisa assim, que eu vejo pouco no Brasil, as pessoas têm preguiça de fazer, ou medo, é deixar os dados da loja. Por exemplo, isso aqui foi uma loja da Elo 7, eu peguei, tem assim, nome, telefone, de onde que vai, etc. Assim, se você puder dar esse conteúdo pessoal, é importantíssimo. Por último, assim, depois eu até podia fazer um conteúdo um pouco mais completo de recuperação de compra, que eu acho assim, importantíssimo, mas eu queria dar uma pincelada nisso, tem um carrinho que seja resiliente. Eu fico olhando checkouts, assim, por meses, e às vezes eu compro, jogo um produto num carrinho de compra, volto, tá lá o mesmo produto. Por que isso é importante? Isso é um atalho, né, para o cara comprar. Às vezes ele coloca no carrinho, sai, tem uma distração, etc. E ele volta motivado para comprar uma semana depois. Se o carrinho for resiliente e tiver esse produto lá, você está encurtando o caminho do usuário final. Isso é extremamente importante. Bom, passando para a parte de compra, né, a parte de finalização, eu queria falar um pouco sobre checkout. E aí eu trouxe 2 exemplos de checkout que eu acho assim, extremamente interessante. O primeiro deles é da ASUS, que é um marketplace de moda em inglês, né, funciona na Europa. Eu acho muito bacana, assim, porque ele derruba alguns mitos de checkout, mas assim, o primeiro ponto que eu vejo como relevante é a forma, assim, a estrutura informacional. Aqui você tem o menu, belezinha, aqui uma série de áreas de respiro, então tá privilegiando 2 coisas aqui, o produto, 2, o add to bag, o jogar no carrinho. Eu acho isso bem interessante, porque às vezes, assim, um dilema que a gente tem ou joga no carrinho ou coloca um comprar e o cara já vai direto pro checkout e aí o cliente não compra mais nada. E assim, eu vejo que na Europa eles estão resolvendo isso bem, aqui no Brasil também, é que você joga no carrinho, abre aqui a parte do carrinho, já com Buy Now, aqui na mesma cor, então assim, consistência, isso é extremamente relevante. Outra coisa, as cores aqui cinza, com conteúdos de ajuda, né, ou de continuar comprando, mas não tão relevantes, assim, bem claro. Então aqui está no carrinho e aqui você vai e fecha a venda. Resolveu muito bem a questão de objetividade de carrinho de compra. Outra coisa que eu acho bacana nesse checkout. Ele explora todas as dobras, então, por exemplo, se você rola, você encontra sempre e visualiza o botão de fechar. 2, aparecem as bandeiras de cartão de crédito aqui, isso é extremamente importante. 3, mostra a segurança. 4, mostra a política de retorno. 5, mostra que vai entregar rápido. Extremamente bom esse checkout. Acredito assim, se vocês têm a possibilidade de trabalhar alguma coisa parecida, trabalhem, mas até aqui. Porque tem uma coisa que eu pessoalmente, é lógico que assim, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, porque eu fiz o contrário já. Mas eu acho isso terrível, 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 terrível. O que é? Pedir um cadastro para fechar a venda. Nas minhas lojas, eu sempre pedi cadastro, eu me arrependo disso. Eu sei que quando eu morrer, eu vou encontrar Jesus Cristo e vou pedir perdão, pedir absolução por esse pecado. Mas, cara, se você puder, não peça. E a gente entra no nosso exemplo 2, que é a Ale, que é uma loja tipo sei lá, uma loja de eletrodoméstico brasileira, tipo a Casas Bahia da vida. Ela é inglesa também. E eu achei interessante que ela não pede cadastro, e ela vende produtos caros aqui, produtos de 200 libras aqui, pelo que eu estou vendo. Estou comprando fogão, não pediu cadastro. Outro ponto interessante, mostra os steps, eu estou no 1 de 4, isso tudo na mesma tela, né? Você tem uma parte aqui para combinar a entrega, a data que você quer, step 2 de 4, no step 3 de 4, você tem alguns campinhos, poucos campos, para preencher quem você é. Beleza, resolveu a questão de cadastro aqui muito facilmente. E no ponto 5 tem os dados. O que eu achei interessante, que eu quis compartilhar esse checkout com vocês? O conteúdo de segurança está claro aqui. Cara, segurança é um ponto muito importante no checkout. O primeiro deles, primeiro ponto importante é a velocidade.
O segundo ponto importante é não pedir cadastro. Terceiro ponto importante é preencher rápido os campos. O quarto ponto é não ter distração. Então, assim, tem uma série de pontos interessantes. Outro ponto que eu acho interessante aqui é mostrar onde está o CVV. Então, muitas vezes você vê lá a Dona Maria comprando, CVV, onde é que tem esse negócio, não sei o que, né? E blau, caiu a conversão. Então, aqui mostra o cartão e onde está o CVV. E aqui as bandeirinhas, né, Visa, Master, tarará. Eu acho essas bandeiras de cartão de crédito importantes, não estou fazendo jabá para eles, mas assim, é interessante mostrar para o usuário coisas que ele encontra na vida financeira dele fora da internet. Então, Visa, até quem tem Amex, etc. Aqui, nosso querido concorrente PayPal, né, destacando aí, é isso. Então, assim, cara, quer um modelo de checkout, vá na ASUS, dê uma olhada. É feio esse verde aqui, eu não gosto, é varejão, mas tem aí internamente uma série de itens que vocês podem usar. O terceiro exemplo, cara, é um cliente do Moip, mas eu achei assim, pô, cara, cliente do brasileiro, achei muito legal, porque ele resolve muito bem a questão dos campos. Então aqui você vai, abre, campinho, parará, preenche, aí depois você preenche, entrega, que outra coisa que ele resolve bem, os passos, sem ser um de 2, um de 3, um de 4. Ele resolve muito bem isso, assim, de uma forma muito fluida, né? Falei bonito agora. CEPzinho, tarará, dado de cartão, aqui mostrando, de repente você coloca o número aqui, já escolhe o cartão, poucos campos também, finalizar, PT, saudações, você comprou seu Whey Protein, entendeu? Então, assim, isso é bem legal, isso é bem importante. Fica aí a mensagem com relação ao checkout. E aí, vamos para a parte final da palestra, que é escolha seu meio de pagamento com carinho. Bom, eu trabalho em meio de pagamento, né? Então eu sou um suspeito para falar, mas aqui eu serei totalmente isento. Por quê? Porque eu vejo que vocês têm 3 opções e, na verdade, não existe opção certa e não existe opção errada. Existe opção que tem a ver com você. Então a primeira opção eu chamo de combo, que é uma linguagem técnica de mercado aqui, porque é combo. Porque ele junta filiação direto na célula, na rede, etc., análise de risco, contratação de gateway, contratação os três. Os 3, né? Já estou batendo pino aqui. Por isso que eu chamo de combo, você contrata muita coisa junta. A segunda coisa é o intermediador de pagamento. E aí a gente tem o PagSeguro, o Mercado Livre, etc., que vocês devem conhecer muito bem. E a terceira é o facilitador de pagamento, onde o melhor exemplo é o Moip. Então, combo é aquilo que eu disse, né? Um gateway, o adquirente, né? Até um contrato com os próprios bancos emissores, além de trabalhar com risco. Então, você faz um contrato com o Itaú, você contrata um gateway igual tipo Mundipag, e você faz uma filiação na Cielo. O adquirente, nossos queridos concorrentes aqui, PagSeguro, Cash, PayPal, Mercado Pago, né, onde o Mercado Pago, você tem até o próprio Mercado Livre lá dentro. O Moip, né, qual eu faço parte, é o facilitador de pagamento. Comparando, cara, o que eu vejo, cara? Combo é muito legal, assim, por exemplo, se sua loja está passando mais de 500 mil reais por mês, eu, francamente, acho que você deveria fazer um combo. Por quê? Porque ele tem uma alta conversão, ele é extremamente complexo, mas se você está faturando muito, você consegue segurar essa complexidade, porque são 14 contratos que você vai ter que fazer. Ele é mais arriscado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma conversão muito alta, então, assim, o que você perde no risco, talvez você ganhe em conversão, se você passa mais de 500 mil reais mês, essa conta deve valer a pena, e ele tem um custo mais ou menos. Onde eu dou pau no custo do combo, assim, na maioria das vezes? A questão é que você paga por todas as transações. Então, muitas vezes, uma transação foi negada e você pagou. Isso é ruim, isso é frustrante. Mas se você tem esse perfil, se você é um lojista maior, está crescendo, etc., e quer uma taxa mais baixa, com um nível de conversão alto, acho que o combo é para você. Facilitador é o Moip. O Moip é o meio do caminho entre o intermediador, porque ele é transparente. Então ele continua com um item de conversão alto, ele tem menos complexidade, que você faz um contrato só, seu contrato é só com o Moip,
você tem menos risco, porque o MOEP tem a parte de avaliação de risco, e você tem um custo mais ou menos. Por quê? O MOEP cobra uma taxa maior do que... Isso aqui é o maior, tá? Maior do que o combo. Então, você tem mais serviço, mas você paga mais. Por outro lado, num facilitador igual ao MOEP, você só paga pelas transações aprovadas. Então, isso é bacana. Isso deixa o custo fair. E o intermediador, você tem menos conversão, porque, na maioria das vezes, você precisa... O lojista não, o prospect, né, o comprador, ele precisa fazer um cadastro. Então, o cara está lá, quente para comprar, tarará, aí entra uma aresta, né, um quebra-mola, uma lombada lá, faça um cadastro. E principalmente na nova classe C, esses clientes novos de e-commerce, gente que está entrando agora, o cara vê fazer cadastro, ele dá uma esfriada boa no negócio. Por outro lado, você tem menos complexidade, você tem menos risco, a análise de risco deles é super boa, mas pelo fato de você ter menos conversão e ter serviços agregados, você tem um pouco mais de custo, né? Tem um ponto bacana porque essas marcas são conhecidas no mercado. Então, assim, PagSeguro, PayPal, etc., tem um nome, etc., principalmente PagSeguro agora com a maquininha dele, está aparecendo muito. Então, assim, você ganha um pouco mais de confiança também, né? Então, assim, isso é uma comparação, estou tentando comparar da forma mais clara e da forma que eu enxergo, apesar de eu trabalhar para e naturalmente eu tenho uma tendência a querer achar que ele é melhor. E é melhor mesmo, tá? Falo comigo que ele é melhor. Isso é um segredo, né? É verdade. Por último, eu queria compartilhar algumas dicas aqui em relação a checkout, em relação a meio de pagamento. Também na minha vida de trabalhar em plataforma, trabalhar em loja. A primeira delas é sempre tentar trabalhar com transparente. Quando você não tem que fazer cadastro, etc., você tem um ganho aí em média de 30% de conversão. Isso é importante. Então, por exemplo, procure os facilitadores ou os intermediadores que têm meio de pagamento. Por exemplo, o próprio PagSeguro agora tem um meio de pagamento transparente. Então, se, por exemplo, você não for fazer como app, faça com transparente o PagSeguro. A segunda coisa que eu acho importante é dar a noção de segurança. Que eu até coloquei Visa, Master, etc., porque aparecer as bandeiras, né, o cara tem um cartão de crédito da Visa, ele vê Visa no checkout, dá uma sensação de segurança pro cara. Logicamente é legal também ter um cadeado, ter uma marca de, tipo um site blindado da vida, GeoTrust, etc., mostrando que tem uma preocupação com segurança nesse checkout. Então, tente isso. Terceira coisa, tentar redundância. Tem meio de pagamento, e a gente faz isso no MOEP, que é o seguinte, às vezes a Cielo cai, só que quando a Cielo cai, a rede está funcionando. Então, às vezes, a gente segura uma transação que ia passar na Cielo e joga para a rede. Aí, se a rede está com algum problema, a gente joga para outra filiação na Cielo. Se a Cielo está com algum problema, a gente joga para outra filiação na rede. Então, sempre questione o seu intermediador, seu facilitador de pagamento, se ele tem essa redundância. Porque, às vezes, você tem transação boa que cai por causa dos adquirentes da Cielo, da rede, qual que é o nome de outro adquirente aí? Elavon, etc. Entendeu? Então, assim, é bom você ter uma parada de redundância. Cobre isso dos seus intermediadores. E por último, que eu acho que a coisa mais importante é buscar o diálogo. Cara, não interessa se você está num combo, se você está num intermediador, se você está num facilitador. Você tem que ter alguém lá dentro que converse com você. Por quê? A sua loja tem características específicas que precisam de certos atendimentos, de modelos de riscos específicos, por exemplo, às vezes você toma um chargeback, você tem que explicar. Então procure alguém que te ouça, entendeu? Às vezes, puta, eu tomei um chargeback, né? O cliente recebeu o produto e depois cancelou, eu queria explicar o que aconteceu, eu mandei, tá aqui o código de AR. Se o seu meio de pagamento, ele, liga um 0800 aí, deixa para lá, etc. Cara, procure alguém que te ouça. Você vai encontrar gente no mercado que vai estar a fim de te ouvir e está a fim de ajudar a sua loja a crescer. Isso é fundamental, porque você é pequeno, médio, e você precisa de apoio de todo lado. Se você está no varejão, no atacadão, e ninguém está nem aí para você, pula fora e troca. Por último aqui, eu deixei uma literatura aqui de usabilidade, de experiência do usuário, que, assim, toda vez que eu dou um webinar, me perguntam, e eu vou compartilhar isso com vocês também, né? E se vocês quiserem me perguntar coisas especificamente, assim,
para mim depois, pode mandar no meu e-mail que eu vou atender, vou responder, nem que isso demore aí 24 horas, eu estou à disposição. Agora eu vou abrir perguntas, queria deixar vocês à vontade aí, quem tiver interesse de perguntar alguma coisa, se eu souber responder, eu estou às ordens. Legal, Ricardo, bem bacana a apresentação, acho que foi bem esclarecedor aí para o pessoal que ainda tinha dúvidas aí sobre meios de pagamento, conversão. E então agora a gente vai convidar vocês para colocarem aí as perguntas, né, para o Ricardo esclarecer aqui. Tinha uma pergunta já do Michel. Essa última aqui. Eu não entendi o que é o checkout único. Se é um milagre. Uma página única. Na verdade, eu não acredito muito assim. Ele pode ser em 2 páginas, em 3 páginas. O importante, Michel, é o que eu te falei. Primeira coisa, ele tem que ser rápido. Ele tem que responder rapidamente à ação do usuário. A outra coisa, Michel, você tem que evitar a questão do cadastro. Então, assim, cara, se você precisar de cadastro, coloca o mínimo possível. Coloca assim, escreva seu e-mail aqui, o cara coloca o e-mail e o e-mail já vira um cadastro. A terceira coisa que eu imagino, não é o fato dele ser único, mas é o fato dos campos serem preenchidos rapidamente e facilmente. Então, às vezes você pode fazer isso numa página só, às vezes você pode fazer isso em 3 páginas. O importante é você simular na sua loja o que funciona com a maior velocidade, o menor tempo percebido e o menor esforço percebido. Eu dei um exemplo aí de uma página só que o cara vai abrindo. É tipo um whitebox, ele abre, coloca lá o cadastro dele, depois ele fecha, abre, coloca o endereço, depois ele abre. É um exemplo, entendeu? Mas assim, existem várias formas diferentes. O Michel complementou, né, falando que era isso mesmo, checkout em página única. E Fê Pinheiro perguntou, cadastro, você quer dizer senha? Eu quero fazer, quando eu falo senha, eu quero fazer um cadastro dele lá, aqui, ó, tô entrando aqui, você já tem cadastro? Escreve aí você pode fazer um cadastro com nome, senha, e-mail e senha. Isso até é econômico, assim, é uma faca de 2 gumes. Por quê? O cara preenche o cadastro dele, depois ele vai voltar a fazer uma outra compra, ele já está com o cadastro preenchido e só tem que colocar os dados de cartão de crédito. Legal, mas assim, eu acredito muito mais num checkout onde você preencha seus dados, esse checkout retém os dados de alguma forma, através de um cookie, através do próprio e-mail que foi preenchido, etc. E depois a pessoa preenche os dados de cartão de crédito se não tiver um click to buy. Porque há alguma diferença entre cadastro e dados? Não, depende. Assim, você tem várias diferenças. Isso aí vai depender muito do meio de pagamento que você usa também. Tem meios de pagamento que pedem assim, pilhas e pilhas de informação no checkout. Exemplo, data de nascimento, telefone. Eu mesmo, assim, eu vou contar para vocês, mas vocês não contam para ninguém. Cara, lá na Like Store, se eu pedia telefone, data de nascimento e RG dos caras. Porque eu achava que com o máximo de informação possível, eu ia ter o máximo de conversão depois. Isso, assim, foi a maior cagada que eu fiz na minha vida. Então, assim, o que eu entendo é que você tem que ter o mínimo de campos possível, tá? E aí você vai decidir se você vai colocar um one-click to buy ou não vai colocar um one-click to buy, etc. Aí tinha uma pergunta ali em cima, né, do Arthur. Qual seria o mínimo de cliques até o usuário finalizar a compra? Na verdade, eu não conto muito clique. Assim, na minha vida inteira, eu nunca contei clique. Eu penso assim numa velocidade total e naquele organograma que eu fiz, assim, de recompensa percebida menos esforço percebido e tempo percebido. Às vezes você encontra uma coisa com muitos cliques, mas ela é muito rápida e é muito fácil. Assim, você clica, já aparece, etc. Né? Mas, assim, de uma maneira geral, seria interessante ter um mínimo de cliques, né, e poucos estágios. Você viu assim, no checkout lá da ASUS que eu coloquei, foi uma coisa de assim, um clique já ir para o bag, né, e outro clique você já fechar. Então eu acredito que uma média de 1 a 2 cliques é uma média boa. Ô Leno, eu vi que esse é uma boa usar vários meios de pagamento. Assim, eu acho... Eu não gosto disso, pra falar a verdade. Eu sempre usei um meio de pagamento só. Eu acho mais interessante você ter penetração dentro do meio de pagamento. Por exemplo, você usa PagSeguro. Você conhece o cara do PagSeguro, o cara do PagSeguro te conhece, você tem um problema, ele te atende, te responde,
às vezes demora a te responder, mas te responde, você tem uma conversa boa lá dentro. Então, eu te recomendo usar só PagSeguro. Se você tem isso no Moip, eu recomendo usar só o Moip. Às vezes, se colocar uma cacetada de meio de pagamento junto, eu acho que vira tipo um carnaval e não funciona muito, assim. Eu sou meio contra isso. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas, né? Mas, assim, eu colocaria 2 no máximo. Assim, que tem gente que gosta de PagSeguro e tem gente que gosta de transparente no Moip. Mas, pra mim, assim, o que eu tenho para compartilhar com você, assim, de coração, é que, assim, é muito melhor você conhecer bem um meio de pagamento e ser muito importante para esse meio de pagamento. O cara do meio de pagamento te conhecer, e aí, de repente, o cara dentro do meio de pagamento tá cancelando muito, aí você liga pro meio de pagamento, tá cancelando muito, eu vou tirar, eu vou colocar outro meio de pagamento. Não, calma, eu vou te ajudar, eu vou melhorar a sua taxa, eu vou colocar numa fila de risco menor. Aí você faz, sabe, um ganha-ganha. É importante ter sempre essa mentalidade. Quando o cliente recebe a fatura do cartão, as faturas que passam pelo MOEP aparecem como... Tem como pensar usando como no PagSeguro? Esse ponto no MOEP é bem interessante, porque é o seguinte, o MOEP, quando ele usa Cielo para passar a venda, aparece a loja e o produto. Só que nem sempre a Cielo está aprovando muito. Aí quando vai para a rede, aí passa MOEP, e aí gera esse problema. É um ponto, a gente até tem um cara que trabalha na rede agora que foi funcionário do Moip. E a gente está conversando com ele para melhorar essa integração com a rede e aí a gente poder mostrar da mesma forma que o PagSeguro faz. Eu acho isso muito importante, que até reduz o nível de autofraude e reduz o número de chargeback. Rafael, obrigado pela sua pergunta. Mas aí... Pô, como ter uma imagem de qualidade? Acho que as duas coisas, Rodrigo, andam juntas, assim. Simplicidade. Por exemplo, entra na palestra depois, explora bem a Black Milk lá que eu coloquei. É extremamente simples, ela é quase minimalista, né? E ela tem uma performance muito boa. Então, assim, qualidade e performance, eles não brigam, eles andam juntos. Isso vai depender muito da experiência do usuário que você criar, em termos de estrutura, você tem que ter uma estrutura muito simples, e 2, usa um designer ou compra um tema que seja elegante, mas ao mesmo tempo simples. Aí você vai ganhar muito em performance. Eu tenho um negócio legal que chama assim, The Best 6 Minimalist Stores Ever. Joga isso no Google, que eu tirei assim, algumas lojas dessa pesquisa que eu fiz. Aí você vai ver um tanto de loja igual a Black Milk, igual a Saltloff, que são assim, extremamente simples e funcionam super bem. Alisson, mas com checkout reduzido não traria as pessoas mais intencionadas? Eu acredito o seguinte, cara mal intencionado depende muito mais do produto que você vende. Tá? Então, por exemplo, eu estou com um problema lá no Moip de um cara que vende máquina de computador, etc. E um cara mal intencionado comprou um tanto de computador dele e falou que não vai pagar, e aí a gente está intercedendo junto à Cielo para cobrir aí a fraude. Cara, se o checkout fosse reduzido, ou se o checkout fosse gigantesco, aconteceria a mesma fraude. O importante é ter um serviço de gestão de risco e gestão de disputa muito bom, que é o que a gente faz. Por exemplo, o cara comprou R$9.000 de máquina desse lojista. Aí ele teve que assinar uma autorização de débito. E a partir do momento que aconteceu a fraude, a nossa gestão de risco vai pegar a ordem de débito de 9.000 e mostrar para a Cielo e fazer a Cielo pagar, entendeu? Então, isso vai cobrir o prejuízo do cara. Então, a usabilidade do checkout não tem nada a ver com isso. O mais importante foi a gestão de risco e a gestão de disputa do Moip, a gestão de chargeback, etc. E isso vocês precisam estar muito atento, tanto no PayU, no PagSeguro, no Mercado Livre, etc. Muitas vezes vira assim, debitei e dane-se. E você precisa ter um interlocutor lá dentro para te defender. Checkout transparente é um milagre? Não, eu acho que não chega a ser um milagre, mas eu acho que ele é extremamente necessário. Por quê? Cara, esse negócio de fazer
cadastro. Imagina, olha só, o cara está comprando de você, Débora, quer dizer, Michel, desculpa. O cara está comprando de você, o cara tem que fazer um cadastro na sua loja e depois fazer um cadastro no meio de pagamento. É a mesma coisa do cara estar numa balada, pedir uma vodka, aí o cara do bar, uma vodka, senhor, tá. Aí ele liga a luz, chega a mãe do cara, dá a vodka para ele, aí pode beber, aí apaga a luz de novo. Cara, ele vai perder a vontade de beber a vodka na hora. E é um pouco isso, assim. Você ter um tanto de quebra-molas no meio do processo é lamentável. Eu acho isso muito ruim. Eu acho, assim, a minha opinião, eu vivo com isso. Débora Longen perguntou se o checkout não interfere... Não, só questionou. Não interfere, Débora. Assim, eu acho assim, se tem as informações básicas... Eu pensei igual você, 2 anos e meio atrás. Então, assim, eu enchia de campo e mandava, etc. E eu não via tanta alteração nisso. Então, assim, é mais importante ser bem objetivo e o meio de pagamento faz o resto. É uma boa deixar as bordas dos lados renados, assim como... Ou não? Cara, tem um desenvolvedor meu que no Skype dele tá assim, malditas bordas. É engraçado isso. Mas assim, eu acho que assim, a borda é uma parte do look and feel da loja. Eu acho assim, interessante ter grandes áreas de respiro. Por quê, cara? Hoje a gente vive na frente de telas. Você tá no computador trabalhando, aí você entra, eu sou um cara meio viciadão assim, eu entro no Twitter, no Facebook, trabalho, respondo e-mail, respondo WhatsApp no celular, entro no Twitter no celular, converso no telefone. Então, assim, a gente é multitask e com uma série de telas na nossa frente. Então, quanto menor for a quantidade de informação que a gente colocar, ou mais fácil for de criar um foco para o usuário final, melhor. Então, assim, se você acha que retirando as bordas você vai deixar a coisa mais leve e vai ficar mais fácil do usuário bater no foco dele, eu recomendo tirar as bordas sim. Bom, finalizamos aqui. Eu queria agradecer as perguntas. Tem mais uma? Pô, gente, vocês perguntaram pouco, hein, gente? Tô chateado aqui. Na sua opinião, qual é a melhor plataforma para loja médio porte? 50 a 100 mil no sentido de navegação, checkout, amigável para conversão. Tem uma série de plataformas aí que eu vejo como amigáveis, né? Mas assim, acho que a primeira que eu vou recomendar é a Fast, né? Estou aqui trabalhando e na minha visão, assim, acho que até você pode até utilizar esse webinar para alavancar, né? Existem outras plataformas no mercado, acho assim, você pode me procurar, depois eu posso te indicar um rol de plataformas, mas a primeira opção é a Fast Commerce. Né? A gente já jogou o link aí para você criar uma loja teste. Pode criar. Né? E tem Moip, então a gente já sabe, vai ter um nível de conversão bem alto e precisando de mais conversão, fale conosco que a gente vai ajudar aqui. Pô, Lennon, obrigado. Beleza. Pode estar falando ainda? Bom, pessoal, então, só finalizando aqui as perguntas, né? Vou deixar o contato do Ricardo na tela. Então, na próxima semana, só relembrando, vocês recebem o vídeo com a gravação da palestra e os slides, e também vocês podem acessar pelo nosso blog. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Ricardo e do Wagner pela palestra, e boa tarde para todos. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção, e precisando... Estou às ordens lá dentro do Moip, tá?